Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Gente, eu abri uma caixinha no Instagram e pedi para as pessoas mandarem perguntas. Eu ia responder lá no Instagram, mas achei mais pertinente trazer aqui para o YouTube, porque aqui eu consigo discorrer mais nas respostas, né? Lá no Instagram acaba ficando a resposta mais curta, mais sucinta, e aqui a gente consegue conversar um pouco melhor. Então são vários assuntos num vídeo só. Se tu é novo por aqui, não esquece de se inscrever nesse canal, de deixar o teu like. Esse aqui é um canal cristão, de uma pessoa que pretende compartilhar um pouco da sua vida cristã com as pessoas, né? Então tem vlogs, tem vídeos de devocional, estudo bíblico, respondendo questões, né, que muitos cristãos novos convertidos têm. Então, se tu é cristão, já te inscreve aqui, já começa a acompanhar, porque tem muito conteúdo para esse público. E eu vou começar com a pergunta da Mai. Ela falou o seguinte: estou tentando engravidar faz 1 ano. Como lidar com o tempo de espera e saber se é a vontade de Deus? Tem até um vídeo aqui no canal sobre o tempo de espera. O que fazer enquanto a gente espera. Se não me engano, foi uma live pro Instagram que eu fiz e acabei compartilhando aqui no YouTube também. Eu vou colocar na descrição aqui desse vídeo para ajudar a complementar ainda mais essa resposta. É bem curioso porque eu recebo muitos relatos de mulheres que estão na busca desse sonho, né, de engravidar. E eu acho que o tempo de espera em tudo na nossa vida é o que mais nos consome, né? É onde mais a gente vai revelar se nós estamos entregues a Deus ou não, porque muitas vezes durante esse processo a gente tem vontade de desistir, né? De desacreditar na palavra que o Senhor já depositou no nosso coração. A Fabiola Mello é uma influenciadora e ela fala muito sobre isso, né? Ela ficou anos tentando engravidar. Ela perdeu várias gestações, inclusive uma gestação gemelar, e agora ela tem o bebezinho dela, o Efraim, nos braços, né? Então ela compartilha muito o testemunho dela para incentivar outras pessoas, né? Só que, claro, a gente precisa sempre buscar também respostas para esse problema que a gente está enfrentando, né? Eu vou falar aqui especificamente de gestação, mas tu pode adaptar essa resposta para tudo na tua vida. A Fabiola, por exemplo, se não me engano, ela tem alguma questão na saúde dela que ela precisa, eu não lembro agora exatamente o nome, trombofilia, talvez? Não me recordo, posso estar falando errado, mas ela precisou durante a gestação inteira tomar uma injeção. E ela só descobriu isso após perder algumas gestações, né? Então, possivelmente, né, não é 100% dos casos, mas muitos casos podem ser resolvidos com intervenção médica. E eu sei que tem muito cristão que prefere, né, não ter intervenção médica, não ter auxílio médico. Só que eu sou da seguinte opinião, né? Se o Senhor deu a capacidade para os médicos, deu sabedoria para os médicos, por que não usufruir, né? Deus também pode usar os médicos para nos alcançar as bênçãos. Então, se eu puder dar um conselho, a primeira coisa é investigar, né? Não desistir de investigar. Mas falando precisamente do tempo de espera, eu creio que o tempo de espera é o período onde Deus mais nos molda, mais nos trata, cura diversas feridas e nos prepara para aquilo que Ele vai nos entregar. Tempo de espera e tempo de deserto não é local onde a gente deve montar a nossa tenda, é local de passagem. Então esse tempo de espera é um processo, ele vai acabar uma hora. E é nisso que a gente precisa se agarrar, sabe? Se a gente permanecer ali no tempo de espera, né, só pensando o quão difícil está, a gente vai acabar montando a nossa tenda. E a Bíblia, gente, está recheada de exemplos de mulheres que aos olhos humanos era impossível, né, que elas pudessem ter filhos. Também tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a história de Ana. E eu foco na história de Ana para mulheres que são tentantes. Eu também vou deixar esse vídeo aqui na descrição para depois tu assistir. Mas é para que a gente também tenha essa injeção de ânimo de ver, poxa, olha quantas mulheres alcançaram o seu milagre, a sua bênção, né? A gente precisa sempre orar e colocar no colo de Deus, né? Eu acredito muito que se a nossa vontade ela está alinhada com a vontade do Senhor, não tem como dar errado, né? A família é o propósito de Deus para cada uma de nós. Talvez Deus queira sim
que tu tem essa constituição de família, mas talvez não seja nos moldes que tu havia planejado na tua mente. Não sei, sabe? Talvez sim, o Senhor está só permitindo esse processo porque tem algo para te mostrar durante esse período e posteriormente vai permitir essa gravidez, né? Então existem N fatores, coisas assim que em um vídeo que eu não tenho como te responder, que é somente o Senhor que vai te responder. Mas nesse tempo de espera, busque ainda mais Deus, sabe? Se derrame ainda mais no colo do Senhor. Busque o consolo dele ainda mais, cada vez mais. E se agarre nas histórias bíblicas, que não são apenas histórias, são fatos. Pessoas como eu, como tu, que viveram aquilo. Então, se Ana viveu aquilo, se Sara viveu aquilo, se Rebeca viveu aquilo, por que tu não pode viver também, sabe? Então, se o Senhor te deu uma palavra, se agarre nessa palavra, porque não tem como dar errado. Só dará errado no momento que tu desistir, que tu desacreditar, porque a fé é um ingrediente extremamente necessário para que tu alcance o teu milagre e as tuas bênçãos. Então, a gente lê, né, em alguns momentos da Bíblia, que Jesus não conseguiu agir em determinada localidade pela incredulidade das pessoas, pela falta de fé das pessoas. É porque Jesus não tinha poder o suficiente para aquilo? Não. Jesus é Jesus, ele tinha total poder, mas ele não conseguiu agir pela incredulidade das pessoas. Então, assim, muitas vezes tu tem a palavra, Deus já te confirmou aquilo, mas conforme o tempo vai passando, tu vai desacreditando daquilo que Deus te falou, só que Deus não volta atrás com aquilo que ele falou. Se ele falou, ele cumpre. Então, toda vez assim que o desânimo bater, que tu ficar desacreditada, corre para a Bíblia, releia essas histórias dessas mulheres incríveis, coloque o joelho no chão, a cara no pó e clame ao Senhor, busque o colo dele. Eu tenho certeza que quando tu estiver com o teu milagre nos teus braços, tu vai sentir saudade dessa entrega que tu tinha ao Pai quando tu estava buscando por essa bênção. A Ana Paula: tenho um pouco de ciúmes da relação do meu marido com a minha sogra. Eles são muito grudados. Nós somos seres falhos, pecadores, e muitas vezes sim, a nossa carne fala mais alto, né? Eu não sou psicóloga e eu acho que esse assunto ele é um prato cheio, né, para uma psicóloga poder te direcionar, mas o conselho que eu vou te dar é com base na minha vivência, no que eu acredito, né, com também o meu estudo bíblico é com base nisso. Mas só fazendo parênteses, eu falei aqui de psicóloga, né, eu comecei a fazer terapia. Eu fiz terapia há muito tempo atrás, já contei aqui pra vocês meu testemunho, né, de quando eu tive depressão na adolescência, anorexia e tudo mais, mas eu senti essa necessidade de buscar novamente, e dessa vez eu busquei uma psicóloga cristã, com os mesmos princípios e valores que eu, sabe? E, gente, vocês não têm noção, sabe? Toda vez que a gente vai começar a sessão, eu peço a Deus, Pai, que o Senhor use a boca dela para falar comigo, que não venha dela, mas que venha de Ti. E eu saio dessas sessões leve, sabe? Flutuando, porque eu creio que o Senhor usa ela para falar comigo, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que se vocês sentem essa necessidade de buscar ajuda psicológica, não tenham receio, sabe? Às vezes tu fica... Eu postei esses tempos um vídeo aqui no YouTube sobre depressão, né? Incentivando as pessoas a buscarem tratamento, a buscarem ajuda. E aí teve um comentário de uma pessoa que disse, poxa, obrigada por escrever isso, porque eu tô passando por essa situação e eu realmente não estava querendo buscar, porque a gente escuta aí, né, vários pastores de algumas denominações demonizando a ajuda psicológica, sabe? E é um risco muito grande. O que essas pessoas fazem é muito perigoso, sabe? Então, sim, busque ajuda, procure uma pessoa com os mesmos princípios e valores que tu, para que consiga te ajudar em certas questões. Porque às vezes a gente busca, né, pensa, não, eu vou buscar terapia se eu estiver com depressão. Não! A terapia não precisa chegar nesse nível, sabe? É para lidar com questões tipo essa que a seguidora aqui mandou, né? Mas eu sou da seguinte opinião: o diálogo é a base de tudo. Então, não sei se tu já sentou e conversou com teu marido sobre isso, mas o que eu faria? Eu puxaria meu marido, sentaria e conversaria. Olha, tá me incomodando isso e aquilo no relacionamento de vocês. Porque assim,
A gente tem a mania de pensar que nós é que somos sempre o monstro, né, da história, nós é que somos sempre os vilões da história, mas quando existe algo que tá mexendo no relacionamento entre duas pessoas, no caso tu e a tua sogra, é porque dos dois lados tá tendo algum erro, algum conflito, né? Às vezes quando isso acontece coisas assim na minha vida, eu penso, poxa, eu não posso ser tão ruim que só eu nessa situação aqui é que tô errada. Posso sim estar errada, mas a outra pessoa também pode ter uma parcela de culpa. E aí tentar entender por que tu tem esse sentimento. O que é que eles fazem que acaba te dando esse gatilho, sabe? Eu acho que é muito mais profundo e é por isso que eu acho que uma ajuda psicológica para lidar com essa situação seria excepcional, sabe? Porque uma situação pequena assim pode acabar desencadeando em outras coisas. Pode ser que daqui a um tempo tu comece a ser ríspida com o teu marido, mas porque tem essa situação, né, que acabou te deixando desse jeito. Então pode desencadear um monte de outras coisas, um monte de outros problemas, sabe? Então não deixa chegar nesse nível. Amor. Não sei como que é o nome dela, mas tá Mo. Enfim, como faço para me aproximar mais de Deus? Já estudo a Bíblia e faço devocional todas as manhãs. A grande questão é que muitas vezes a gente está sabendo muito da teoria, mas não está vivendo na prática o cristianismo. Eu conheço pessoas que sabem a Bíblia praticamente de cor, que se desviaram. Então sim, é muito importante, sabe, a gente ter esse conhecimento, essa busca diária. É essencial, mas não é apenas isso. A gente precisa clamar ao Senhor por experiências com Ele. Pedir para que Ele nos torne mais sensíveis, sabe? Nas nossas orações, ter esse momento de quebrantamento, sabe? Eu gosto muito de orar ouvindo música, louvor instrumental no fundo. Isso também me ajuda a entrar no clima, sabe? A me conectar mais com aquele momento. Então, assim, não tenha receio, sabe? Chora na presença de Deus, se entrega na presença do Pai. Lembrando que experiências não significam chorar necessariamente, né? Não estamos falando aqui de sentimentalismo, mas experiências com Deus mesmo, sabe? De tu sentir a presença de Deus, de tu ter respostas claras vindas do Senhor. E é normal a gente às vezes passar por um esfriamento. O que a gente não pode fazer é se contentar com esse esfriamento, porque ele pode se tornar algo definitivo. E a gente começa a se acostumar. E a gente nunca vai se afastar do evangelho de uma hora para outra, sabe? É uma coisa sutil. As pessoas que se afastaram, elas não se afastaram do dia para noite. Foi, hoje eu não tô mais a fim de orar, não tô sentindo a presença de Deus, aí já não vou na igreja, já não tenho amigos cristãos e ponto, sair do cristianismo, entende? E uma coisa que eu tenho, assim, em mente, eu passei por um tempo de frieza espiritual, eu nunca me contentei quando eu senti, às vezes que eu senti, né, esse esfriamento, eu nunca me contentei. Enquanto a gente não se contenta, tá tudo ótimo. O momento que a gente se contentar é que é aí que a gente tem que se preocupar. E aí, eu entendo que a gente tem que se relacionar com pessoas que têm mais fé do que a gente. A gente não pode apenas conviver com pessoas que têm o mesmo nível, o mesmo conhecimento. Não, a gente precisa se relacionar com pessoas que vão ainda mais fundo. E aí, eu fui atrás dessas pessoas, sabe? Fui atrás de pessoas, né, de grupo de oração, de coisa. E eu fui buscando. Então, assim, não se contente, sabe? Existem várias ferramentas que a gente pode usufruir nesse momento. Então, uma das coisas, se relacionar com pessoas que têm mais fé do que tu, sabe? E independente de denominação de igreja, nós estamos falando aqui de denominação de igreja, porque sempre vai ter gente que é melhor, mais conhecedor, né? Em todos os âmbitos da vida, em todas as áreas do que a gente. Então, uma forma é essa. Outra forma é ter mais momentos de secreto com o Senhor, sabe? Clamar pelo sobrenatural, sabe? Pedir isso em oração. Às vezes a gente não tá vivendo porque a gente não pede. A própria palavra nos diz, né, que a gente não recebe porque a gente não pede. Então, assim, não se contentem apenas em saber a teoria, em fazer o devocional para dar um check na tua agenda. Bom, já fiz meu devocional, já li a minha Bíblia. Não, a gente precisa ter relacionamento com Deus. Chayane, não consigo ter constância no relacionamento com Deus.
oro, faço devocional uma semana, depois um mês sem. Eu creio que essa é a principal armadilha do diabo, sabe? É exatamente assim que ele age. Ele nos manda distrações, ele nos manda desânimo, ele nos manda falta de vontade e aí a nossa carne vai falando mais alto, né? É uma briga constante entre o nosso espírito e a nossa carne, porque o espírito ele quer que a gente busque o Senhor, a carne quer que a gente busque os prazeres desse mundo. Então, por certo momento, né, tu vai pensar, poxa, tenho que ler a Bíblia, mas ficar sentada no sofá assistindo Netflix é melhor para eu aproveitar esse meu tempo livre. Entende? Então, é uma luta constante. Só que vai vencer essa luta o lado que a gente mais alimentar. Então, percebam que na Bíblia, em nenhum momento, Jesus nos diz assim, se vocês tiverem vontade, vocês me busquem. Se vocês estiverem sentindo determinada coisa, me busquem. Não. A gente não pode ser movido por aquilo que a gente sente. Tem dias que eu não tô a fim de ler a Bíblia, mas eu vou lá e leio. Porque eu sei que eu tenho que ler. Porque eu sei que é necessário. É uma questão de disciplina. Tem dias que, meu Deus do céu, eu tô louca para ler a Bíblia. Outros dias não tô muito afim. Mas a gente não pode ser movido por aquilo que a gente sente. Porque os nossos sentimentos, eles são enganosos. O nosso coração é enganoso, a palavra nos diz. A gente, por exemplo, né? Tu nem sempre tá com vontade de acordar cedo e ir trabalhar. Mas tu faz isso. Porque tu é adulto, porque tu tem disciplina, porque tu sabe que aquilo, tu precisa daquilo. E por que a gente não faz isso com as coisas de Deus também, sabe? Então, assim, a questão da constância, ela é uma questão de disciplina, mas ela pode ser também uma outra situação, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que não em relação a devocional, mas ela tinha muita inconstância nas coisas que ela fazia. E buscando ajuda psicológica, ela descobriu que ela tem TDAH. E quando ela começou a tomar remédio para tratar isso, isso melhorou em todos os âmbitos da vida dela, em todos os aspectos da vida dela, sabe? Então, às vezes, está sendo muito difícil tu lutar com determinada coisa, porque talvez tu esteja precisando de uma ajuda, talvez é algo químico do teu organismo, ou talvez é mesmo uma indisciplina, que tu precisa vencer essa procrastinação, sabe? Mas não existe segredo, não existe uma receita de bolo. É disciplina, é fazer porque tem que fazer e porque sabe que tem que fazer e precisa daquilo. Tente também variar, né? Então, um dia tu pode fazer o devocional ouvindo, outro dia tu pode fazer o devocional por escrito, outro dia tu pode ouvir pregação, sabe? Vai tentando diversificar também e vai tentando encontrar a forma que mais combina contigo, que tu mais te agrada, né? Eu sou uma pessoa que gosto de rabiscar, que gosto de escrever, mas tem pessoas que funcionam melhor ouvindo. Tem que ver como que tu funciona. A Márcia, como começar um devocional? Um devocional é um tempo que nós dedicamos a buscar o Senhor, a estudar a sua palavra e a aplicar aquilo que a gente lê. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa só lê a Bíblia, mas a gente precisa ler e aplicar aquilo que a gente leu no nosso dia. Então, cada dia é uma aplicação diferente. Tu vai ler tal coisa hoje, vai aplicar isso no teu dia. Por isso que é legal, né, a gente anotar em algum papel ou no celular mesmo aquilo que a gente leu, aquilo que o Senhor falou conosco no devocional e reler isso durante o dia, porque pode ser que tu esqueça, mas é importante para que a gente aplique isso no nosso dia a dia. O devocional não tem mistério, é algo simples. Existem várias maneiras de tu fazer, né? Tem pessoas que gostam de acompanhar livros de devocional. Agora tá muito em alta, por exemplo, o Café com Deus Pai, mas tem vários outros também, que é onde eles trazem um versículo, uma explicação sobre aquele versículo e a aplicação daquilo no teu dia. Mas a gente também não pode se contentar apenas com os livros de devocional, né? Então, tira, sei lá, 30 minutos do teu dia que seja, sabe? Vou começar a ler Marcos. Então, um capítulo por dia tu vai ler. E aí, depois que tu terminou de ler, tu vai meditar sobre aquilo que tu leu. Tá, beleza, como que eu consigo aplicar isso aqui na minha vida, na minha rotina? Quais são os ensinos que eu posso tirar, sabe? 3 ensinos sobre o devocional de hoje. E lembra de orar também antes de começar o devocional. Pedir para o Senhor abrir a tua mente, os teus olhos, os teus ouvidos, para que tu consiga compreender aquilo que Ele vai te revelar através desse estudo. Inclusive, é exatamente isso que a gente faz na comunidade. Lá no Instagram eu já falei sobre a nossa comunidade, aqui no YouTube ainda não. Faz um mês que eu lancei a comunidade Maria Graziotin, que é onde a gente
faz esse estudo juntos. Então, uma vez por semana, a gente tem uma live, que é na quinta-feira, às 8h30 da noite, num horário que a maioria das pessoas, né, vão conseguir. E aí a gente estuda a Bíblia juntos. Porque, gente, a Bíblia não é um livro para começar e terminar. É um livro para ser estudado, aprofundado. Então, cada live a gente estuda 1 ou 2 capítulos. E aí a gente se aprofunda, tá? O que é que isso aqui está nos ensinando? Como que eu aplico isso daqui na minha vida? Porque muitas pessoas me diziam que tinham essa dificuldade de ler a Bíblia e aplicar a Bíblia na sua vida. Então, a comunidade é basicamente eu te pegar pela mão e te mostrar, ó, é assim, assim, assado. E as pessoas que participam da comunidade, elas também fazem parte de um grupo do WhatsApp. Todos os dias eu mando orações lá nesse grupo, mando vídeos, mando textos de reflexões, para que tu vá te alimentando da palavra de Deus. Então, é basicamente uma isca, né, para te aproximar ainda mais do Pai. É como se a comunidade fosse uma ponte, né, que tem muita gente que está precisando dessa ajuda, principalmente no começo da caminhada, para que aí possa ter um relacionamento mais sólido com o Senhor. Vou deixar o link da comunidade aqui na descrição do vídeo também. E a Sônia perguntou, qual é o motivo que te fez escolher o nome Esther? Então, a minha bebê se chama Esther, ela tá com 7 meses. E, na verdade, eu sempre quis nomes bíblicos, né? A minha família, a maioria das pessoas tem nomes bíblicos, né? Inclusive eu, Maria. E eu sempre gostei de nomes com significado, sabe? Nomes fortes, não simplesmente por achar bonito um nome. Não, eu gosto de saber o significado daquilo, sabe? E também se Deus aprova, porque existem muitos nomes que não combinam muito. Como é que eu vou explicar isso pra vocês? Nomes pagãos, sabe? Não que seja pecado ou errado tu colocar lá um nome pagão. Não é isso. A Bíblia não tá dizendo, não coloque esses nomes. Não é sobre isso. Mas eu gostaria de nomes que tivessem a ver com a palavra de Deus, porque nós queremos criar os nossos filhos de acordo com a palavra. Então, que desde cedo eles comecem a se acostumar com isso. E Esther é um nome que não é comum, né? Dificilmente ela vai ter uma coleguinha Esther. Existem alguns nomes que são mais modernos e tudo mais, mas eu gosto desses nomes antigos, né? Nomes simples, antigos e que tem muito significado. E Esther foi uma mulher incrível, né, na palavra de Deus. Quando a gente lê a história de Esther, ela tem diversas características que eu anseio para minha filha também. Então, quero muito que a minha filha também se espelhe em Esther para conduzir a sua própria vida. E os nossos próximos filhos, a gente também quer continuar aí com nomes bíblicos. Eu tenho vários em mente, mas vamos ver, né, para os próximos quais serão. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloca aqui nos comentários se tu tiver alguma dúvida, se tu tem alguma sugestão de vídeo também. E a gente se encontra no próximo aqui no canal. Um beijo e fiquem com Deus!